Que mulher já não pensou em aumentar os seios com próteses de silicone? Para conversar sobre esse assunto, nós convidamos o especialista, Dr. Cristiano da Silveira Ramos, que é cirurgião plástico. TMTV apresenta Programa da Alcione. Oferecimento Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários 3228 7000. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Interconstrutora, transformando vidas. Tudo bem? Como vai? Tá boa? Prazer em recebê-lo. Obrigado pelo convite. Prazer nosso, é uma honra ter você aqui. Eu fui pesquisar e vi que a cirurgia de prótese de silicone é campeã no Brasil. É assim mesmo? Inclusive Brasil, Estados Unidos e boa parte da Europa também. É a operação plástica mais realizada no mundo hoje. Doutor Cristiano, você é muito famoso pelas próteses de silicone que coloca. Qual que é o segredo? O segredo é você primeiro individualizar a operação. Cada paciente tem uma indicação. Inclusive tem pacientes que não têm indicação, né, de colocar prótese de silicone, mas na maioria das vezes sim. E você individualizar o tipo de prótese, as medidas do tórax, as proporções corporais, que muitas vezes as pacientes ficam muito apegadas a números, né, a valores. Ah, minha amiga colocou um tanto, ou a minha irmã, e etc. Mas o mais importante é você ouvir bem o desejo da paciente, dentro do possível, respeitar as proporções do corpo da paciente. Você falou uma coisa muito interessante, que às vezes a paciente não tem indicação e ela não quer ouvir não, né? Sim. Como é que você lida com isso na prática do consultório? Eu acho que uma boa verdade, né, bem dita, com certa educação, vale mais do que qualquer tipo de relacionamento ou ganho. Então, eu prefiro falar a verdade, dar a minha opinião. Muitas das vezes não ficam muito satisfeitas, mas depois acabam se convencendo, algumas operam, fazer outro tipo de procedimento ou não. Acho que a verdade é o que vale, né? É verdade. A gente tem hoje uma crescente incidência de jovens que querem aumentar os seios, às vezes antes dos 18 anos. Como é que é isso? Isso é uma situação muito particular hoje, né? Tem acontecido muito pacientes assim, com formaturas de segundo grau, agora é uma nova moda, né? Antes a paciente tinha formatura da faculdade, muitos eventos das pacientes entre 16, 17, 18 anos, antes dos 18 anos, querendo operar. Eu olho com muita restrição. Acho que nós temos que respeitar primeiro o ciclo, né, a evolução biológica, né, o tempo do amadurecimento da mama e da pessoa até o lado psicológico, né? A adolescente ela tem uma estabilidade maior do que uma pessoa mais madura, mas há casos em particular que nós operamos pacientes talvez de 17 ou 16 para 17 anos, mas não é a regra. Na esmagadora maioria das vezes nós não operamos, só casos assim, de extrema necessidade. Então vale uma boa conversa dos pais, sim, com essa cliente adolescente, o especialista, para se chegar a um bom termo, né? Convencê-las é um pouco difícil, mas eu acho que é o mais sensato. Como é que é feita a escolha da prótese? A paciente, existem vários programas, né? Até agora existe um escaneamento corporal, né, que se faz na paciente, mas primeiro a gente escuta o desejo, né, o que a paciente deseja e tudo, e aí nós fazemos uma série de medidas, sejam manuais ou no scanner, para ter a proporção exata, as assimetrias do tórax, porque a caixa torácica é diferente um lado do peito, né, do peito que eu digo o tórax, não mama. De um lado para o outro, isso tudo é medido, as diferenças são analisadas e demonstradas para o paciente. Há uma mística, né? As mamas não são idênticas. Todo mundo, minha mama, doutor, está um pouquinho diferente da outra. Não, realmente elas já eram diferentes. E eu brinco assim, que os implantes são feitos sob medida na fábrica. Então 1 milhão de implantes tem o mesmo formato, tamanho, se você comprar aquele determinado número. Se eu colocar duas coisas idênticas em duas coisas um pouquinho diferentes, elas ficaram um pouquinho diferentes, né? Então, muitas vezes dá para tirar um pouco a diferença de volume, mas a diferença de formato nem sempre é totalmente mudada, ela fica um pouquinho sim, mas nada que seja uma coisa que não seja natural e que não traga satisfação da paciente. Qual a correlação da prótese de silicone e os exames para diagnóstico preventivo de câncer de mama? Sim, primeira coisa que tanto no plano retromuscular, ou seja, quando bota o implante debaixo do músculo, que são casos mais particulares, ou o implante retroglandular, que é entre o músculo e a glândula, o parênquima mamário, o tecido mamário está acima, né, está anterior à prótese, ao implante. Então, isso já facilita bem. As pessoas acham que a prótese, a palpação, o exame, por exemplo, da clínico, ela não atrapalha, porque pelo contrário, ele é um anteparo que força a glândula para frente, fica mais fácil você palpar um nódulo até. Entendi. Isso é uma coisa prática, não é uma coisa objetiva.
Porém, na dúvida, pode dar uma dobra na mamografia, que é um exame de screening, né, um exame de massa, que é um exame barato, pode dar uma dobra, alguma coisa na transição do implante com a imagem, que os mastologistas inicialmente questionavam muito, mas com o passar dos anos já acostumaram com esse tipo de exame. Então, a ressonância magnética é o exame para tirar a dúvida. Então, a paciente que bota um implante mamário, ela não está desprotegida no diagnóstico. Ótimo. Tá? Mas ela pode precisar, sim, de acrescentar um exame a mais na investigação. Prótese e amamentação? Nenhum problema, desde que os ductos não sejam lesados, né? Então, a paciente faz uma redução de mama, por exemplo, ela pode diminuir a chance de amamentar. É pequena, mas pode. Uma paciente que coloca um implante e faz uma mastopexia, né, a famosa pence, né, a retirada de pele, ela também pode ter alguma alteração. Mas, em via de regra, paciente jovem coloca implante mamário, onde o plano não lesa os ductos, é somente a colocação do implante por uma pequena cicatriz, isso não traz malefício, não. De 10 em 10 anos é assim ainda? Não. Tem que ser feita a troca, não? Não é. Isso é uma força um pouco comercial da visão, né, do implante, não é por aí não. Eu sempre falo que a paciente vai ter duas indicações para tirar a prótese ou trocar o implante, né? Seria médica ou estética. As indicações médicas são raríssimas, então sabe-se que ao longo da vida, quanto mais tempo a paciente tem um implante dentro dela, maior a chance dela ter que trocar. Então, a paciente tem 40 anos, o implante, ele pode dar uma contratura, que é um endurecimento do implante, que é uma coisa benigna, que não faz mal, pode incomodar um pouco, ficar mais dolorido, uma diferente da outra. E ela tem mais chance que uma menina que tem 3 anos que colocou o implante ou 10. Antigamente, os implantes eles tinham uma regra de dar uma garantia até 10 anos. Isso não existe também, de garantia vitalícia ou não. Isso é mais uma jogada de marketing, porque se a paciente tiver que tirar com 8 anos com uma contratura ou com 40 anos de implante de uma contratura, que vai ter que trocar esse implante, o tempo é o menos importante, é o diagnóstico, então a indicação médica. E a indicação estética eu falo sempre, o paciente de 22 anos, por exemplo, no lípara, não teve filhos. Se ela tiver 2, 3 filhos a amamentar lá para os seus 40 ou 35 ou 38, não sei. Se ela tiver indicação estética, ela vai ter que trocar. Vai operar a mama por uma razão estética. Então já troca o implante. Por que vai deixar o implante ali que pode dar problema depois? Deixamos de falar algo que você considera importante para quem está assistindo o programa agora e está pensando em colocar silicone? É que a cirurgia de implante mamário é uma cirurgia segura, é uma cirurgia com pouca agressão física, né? Geralmente nós realizamos com anestesia local e sedação no hospital e damos alta no mesmo dia, porém ela não pode ser considerada um procedimento tão banal, exato. É muito comum, assim, hoje, né, com as redes sociais, isso eu acho um problema em certo ponto, porque há um marketing muito errado em relação a esse procedimento. O paciente que opera aí com uns 3, 4 dias já pode trabalhar. Então, é uma cirurgia que depende, sim, de um pós-operatório cuidadoso, bem feito, escutar as orientações médicas, procurar um profissional que tenha já experiência ou, pelo menos, que tenha uma formação dentro, né, do esperado para realizar os procedimentos em cirurgia plástica. Enfim, os cuidados com relação tanto à escolha quanto ao pós-operatório. Muito bom. Prazer te receber no nosso programa. Você volta? Sempre. Você tem tantos assuntos bons para contar para a gente. Então, nós te esperamos em outras oportunidades. Obrigada, doutor. Obrigado a você. Obrigada a você pela audiência e a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Programa da Alcione. Oferecimento Ribeiro e Arrabal, Negócios Imobiliários. 3228-7000. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Interconstrutora, transformando vidas.